Capítulo 5. Foi assim que a insônia parou de me assustar. Não havia nada a temer. Bastou-me pensar nas vantagens. Minha vida estava se expandindo. Das 10 da noite até às 6 da manhã era um horário reservado só para mim. Um tempo equivalente a um terço do dia que até então eu havia desperdiçado, dormindo. Esse processo essencial de reparo agora pertencia a mim. Para ninguém além de mim, era só meu. Eu podia fazer o que eu quisesse. Ninguém tinha o direito de me incomodar. Ninguém podia me dar ordens. Foi isso. Minha vida se expandiu em um terço. Talvez para os especialistas isso não fosse normal do ponto de vista biológico. E talvez eles estivessem certos. Talvez o futuro eu tenha que pagar a dívida por fazer algo que não é normal. Talvez a vida quisesse reaver o que ela havia se apropriado de mim aquele tempo antecipado. Era uma hipótese infundada, mas não havia razão para negá-la. De certa forma, parecia-me correta. O mais provável é que essa inconsistência temporal acabe se equilibrando. Honestamente, não me importava se isso significava morrer jovem. A melhor coisa a fazer com uma hipótese é deixá-la seguir o curso que achar melhor. Pelo menos minha vida havia se expandido e isso era maravilhoso. Para mim já era uma resposta. Não me consumiu, pelo menos não uma parte de mim. Daí aquela sensação tão real de estar viva. Uma vida sem esse sentimento não teria sentido. Foi assim que eu vi na época. Quando percebia que meu marido estava adormecendo, eu me sentava no sofá com meu copo de conhaque e abria meu livro. Li Ana Karenina 3 vezes seguidas. Toda vez que eu descobria algo novo. Aquele imenso romance estava cheio de enigmas e respostas. Cada uma das respostas continha um novo enigma, como uma caixa chinesa. Dentro do mundo havia outro mundo menor, que por sua vez encerrava outro ainda menor. Todos juntos formavam um universo completo, que sempre existiu, estava apenas esperando que o leitor o descobrisse. Meu antigo eu tinha apenas arranhado a superfície dessa verdade. Mas agora eu olhava para o universo em toda a sua amplitude e conseguia alcançar seu centro. Eu entendi Tolstói, o que ele queria que os leitores encontrassem em suas páginas, como ele conseguiu cristalizar sua mensagem em um romance e, no final de tudo, que o próprio autor superou nisso. Eu podia ver tudo como se estivesse olhando a paisagem do alto de uma colina. Não importa o quão focada eu estivesse, eu nunca me cansava. Depois de ler Ana Karenina com calma, comecei com Dostoiévski. Li um livro após o outro, sem perder o foco, sem nunca me cansar. Entendi tudo sem dificuldade e, ao mesmo tempo, senti-me tomada por uma profunda emoção. Esse era o meu estado natural. Quando deixei o sonho, eu expandi. O importante era manter o foco. Uma vida sem concentração é como ter os olhos abertos e não ver nada. O conhaque acabou rapidamente. Eu tinha bebido quase uma garrafa inteira sozinha. Fui a uma loja de departamentos para comprar outra garrafa de Remy Martin. No caminho também comprei uma garrafa de vinho tinto, taças de conhaque, chocolate e biscoitos. Às vezes, enquanto lia, eu ficava muito nervosa. Quando isso acontecia, eu largava o livro, tentava fazer algum exercício. Eu me alongava e andava um pouco. Dependendo do meu humor, às vezes eu saía para dirigir à noite. Eu me vestia, entrava no meu velho Honda Civic e andava pelo bairro. Às vezes eu tomava um café em um restaurante 24 horas, mas como me incomodava a perspectiva de encontrar alguém, geralmente ficava no carro. Às vezes eu parava em algum lugar que parecia seguro. Ficava ali, sentada, pensando, distraída.
Eu também ia ao porto de vez em quando para ver os navios. Em uma ocasião, um policial se aproximou de mim para me identificar. Eram 2:30 da manhã. Ele havia estacionado sob um poste de luz perto do cais. Ouvi música no rádio e olhei para as luzes dos barcos. O policial bateu na janela. Eu o abri. Ele era um jovem bonito que se dirigiu a mim muito educadamente. Expliquei a ele que não conseguia dormir. Ele me pediu minha carteira de motorista. Olhou para ela cuidadosamente por alguns momentos. Houve um assassinato no mês passado, ele me explicou. 3 jovens atacaram um casal. Mataram o homem e estupraram a mulher. Lembro-me de ter ouvido algo sobre o incidente e eu assenti. Então, senhora, se a senhora não tem nada para fazer, melhor não estar aqui a esta hora. Obrigada, eu já estou indo embora. Ele me devolveu minha carteira e eu fui embora. Essa foi a única vez que falei com alguém. E era normal dirigir por cerca de 1 hora sem que ninguém me incomodasse. Então estacionei na garagem ao lado do carro branco do meu marido. Ele ainda estava lá em cima, dormindo no quarto escuro. Ouvi atentamente o rangido do motor enquanto ele esfriava e, quando ele parou, subi as escadas. A primeira coisa que fiz quando cheguei foi me certificar de que ele ainda estava dormindo. Sempre foi. Meu filho também dormia profundamente. Nenhum deles sabia de nada. Nem pensavam que o mundo continuaria como sempre, que nada havia mudado, mas estavam errados. Mudou de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. Muito rapidamente. Na verdade, ele nunca mais seria o mesmo. Uma noite, levantei-me do sofá para olhar o rosto do meu marido, enquanto ele dormia. Ouvi um barulho e corri para o quarto. O despertador estava no chão. Devo ter batido nele. Ele dormia como sempre, completamente alheio ao que havia acontecido. O que poderia despertar esse homem? Peguei o despertador e deixei no criado mudo. Cruzei os braços e olhei para ele. Há quanto tempo? Anos. Fazia desde a última vez que eu o vi dormir. Assim que nos casamos, comecei a observá-lo com frequência. Isso me relaxava e me fazia sentir calma. Se eu dormisse daquele jeito, eu me sentiria segura. E é por isso que eu olhava tanto para ele. Mas em algum momento parei de fazer isso. Quando eu me perguntava, provavelmente foi na época em que minha sogra e eu estávamos discutindo sobre o nome do meu filho. Ela pertencia a uma seita budista e pediu ao seu monge que lhe desse um nome para a criança. Não me lembro qual era, mas eu não tinha intenção de aceitar que um monge desse algo ao meu filho. Tivemos até discussões violentas, mas meu marido nunca interveio. No máximo, ele se levantava do sofá e tentava nos acalmar. Depois disso, parei de vê-lo como meu protetor. Ele falhou comigo. Ele não podia mais me oferecer a única coisa que eu lhe pedia. A atitude dele só serviu para me enfurecer. Já fazia algum tempo e minha sogra e eu já tínhamos feito as pazes. Dei ao meu filho o nome que eu quis e resolvi as coisas com meu marido. Deve ter sido nessa época que parei de vê-lo dormir. E lá estava eu, agora. Ele dormia profundamente, como sempre. Um dos pés dele estava para fora do edredom, numa posição estranha. Tão estranha que parecia ser de outra pessoa. Era um pé grande e sólido. Sua boca estava aberta, seus lábios inferior pendurado. De vez em quando suas narinas se dilatavam. Ele tinha uma pinta debaixo do olho da qual não gostava. Havia algo vulgar na expressão de seus olhos fechados. Suas pálpebras pareciam flácidas.
a carne descolorida. Parecia um idiota. É isso que os especialistas devem ter querido dizer quando afirmaram que estavam deixando o mundo enquanto dormiam. Não havia ganância nem lucro, como me pareceu feio. Que rosto nada apresentável. Não era assim antes. Quando nos casamos, sua expressão era muito mais animada, embora ele dormisse tão profundamente quanto antes. Não havia descuido em sua expressão naquela época. Tentei me lembrar dele naquele momento, mas não consegui. Eu tinha certeza de que ele não tinha aquela expressão horrível. Ou eu estava apenas me enganando. Talvez ele sempre tivesse dormido assim e eu o contemplasse com indulgência, projetando nele minhas emoções. Foi o que minha mãe teria dito. Era o tipo de raciocínio que eu costumava fazer. Depois do casamento, apaixonar-se não dura mais do que 2 ou 3 anos. Se você achou o rosto dele encantador naquela época, é só porque você estava apaixonada. Algo assim. Mas esse não era o ponto. Meu marido ficou feio. Sua expressão havia perdido a coragem. Isso significava envelhecer. Ele estava velho, cansado, esgotado. Não demoraria muito para que ficasse ainda mais feio e eu não teria outra escolha a não ser aguentar. Ai, eu suspirei, um suspiro profundo e audível, que obviamente não o perturbou. Ele não era o tipo de pessoa que acordava com um simples suspiro. Ai, ai. Voltei para a sala de estar. Tomei outro conhaque e continuei a ler. Porém, algo me preocupava. Deixei o livro para ir para o quarto do meu filho. Eu abri a porta. A luz vinda do corredor iluminava seu rosto. Ele dormia como seu pai. Fiquei observando por um tempo. Ele tinha feições suaves, ainda indefinidas. Era lógico. Apesar da semelhança, notei uma grande diferença em relação ao meu marido. Ele era apenas uma criança. Sua pele brilhava, não havia nenhum traço de vulgaridade em seu corpo. E ainda assim, algo na expressão do seu rosto me incomodava. Eu nunca senti isso antes. O que foi, exatamente? Fiquei de pé e cruzei os braços. Eu o amava muito, não havia dúvida sobre isso. Mas naquele momento algo nele me irritava. Eu balancei a cabeça. Fechei os olhos, deixei passar algum tempo e depois os abri novamente para olhá-lo novamente. Descobri o que me irritava. Sua expressão, quando ele dorme, era como a do pai dele, me lembrava a da minha sogra. Expressão teimosa e presunçosa, uma arrogância muito peculiar à família do meu marido. Me tratou bem, é verdade. Era amoroso, se importava comigo. Não me enganou, trabalhou duro. Homem sério, gentil com os outros. Todos meus amigos sempre me disseram que eu tinha muita sorte. Eu mesmo não vi motivo para reclamar, mas essa perfeição acabou me irritando. Havia algo tenso nela. Há algo estranho, algo que bloqueava o caminho para a imaginação. Foi isso que me irritou. Meu filho dormia com a mesma expressão no rosto. Balancei a cabeça novamente. No final, era outra pessoa que não eu, pensei. Não importa o quanto eu crescesse, o quanto ele crescesse. Eu nunca me entenderia, eu nunca o entenderia. Assim como meu marido, não entendia quase nada dos meus sentimentos. Eu não duvidava do meu amor por ele, mas tinha a sensação de que no futuro não seria capaz de amá-lo verdadeiramente. Uma mãe nunca deveria pensar assim. Uma mãe normal nunca faria isso, mas eu faria. Talvez um dia eu acabe odiando meu próprio filho. Pensar assim me deixou muito triste. Fechei a porta do quarto. Apaguei a luz do corredor, voltei para a sala, sentei no sofá e abri o livro. Depois de ler algumas páginas, fechei. Olhei para o relógio, eram quase 3 da manhã. Fiquei me perguntando quantos dias já faziam desde que eu tinha dormido.
Era uma terça-feira, 2 semanas atrás. Naquele dia que tudo começou. Era o 17º dia. Durante todo esse tempo, eu não dormi um único minuto. 17 dias e 17 noites. Muito tempo. Eu nem lembrava mais como era dormir. Fechei os olhos para tentar fazer isso. Dentro de mim havia apenas uma vigília que me fazia pensar na morte. Eu iria morrer. Nesse caso, qual era o sentido da minha vida? Não houve resposta para essa pergunta. Ok, nesse caso, o que era a morte? Até aquele momento eu sempre pensei que o sono fosse uma forma de morte, uma invasão no território da vida. A morte era apenas um sono muito mais profundo que o normal, sem nenhuma autoconsciência, descanso eterno, o desaparecimento total. Mas agora eu duvidava de mim mesma. Talvez a morte não tenha nada a ver com o sono afinal. Talvez se enquadrasse em uma categoria completamente diferente, como a vigília profunda, infinita e escura que eu estava sofrendo naquele momento. Não, isso seria terrível. Se morrer não fosse descansar, então o que redimiria nossas vidas imperfeitas, sempre à beira da exaustão? Ninguém sabe o que é a morte. Quem a viu? Ninguém, exceto os mortos. Nenhuma pessoa viva sabe nada sobre a morte. Só podemos fazer suposições. E a mais precisa de todas não é nada mais que isso, uma suposição. Talvez a morte signifique descanso, mas nossa razão não esclarece as dúvidas. A única resposta é morrer. A morte pode ser qualquer coisa. Um terror intenso tomou conta de mim. Um espasmo percorreu meu corpo. Meus olhos ainda estavam fechados, mas eu havia perdido o controle e não conseguia abri-los. Olhei para a escuridão à minha frente, uma escuridão profunda, sem esperança, como se fosse o próprio universo. Eu estava sozinha. Eu estava focada em mim mesmo. E ao mesmo tempo percebi como estava me expandindo. Se eu quisesse, poderia ter completado as profundezas do universo. Contemplado as profundezas do universo. Mas decidi não fazê-lo. Ainda não era a hora. Se isso fosse a morte, estar morto significasse estar eternamente acordado, contemplando tal escuridão, o que eu poderia fazer? Finalmente consegui abrir os olhos e engoli o resto do conhaque no copo.